Boa tarde, gente. Meu nome é Matheus Varela Costa. Eu sou aluno do Colégio 19 de Março do nono ano e também participo do projeto Conhecência à Distância. Alguns de vocês devem se lembrar de mim por conta do PowerPoint que eu fiz sobre o Sistema Solar e a mitologia greco-romana. Porém, hoje eu vou deixar a astronomia de lado e vou falar sobre a formação do território brasileiro para vocês. Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Em 1500, houve o descobrimento da América e a separação do mundo pelo Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Vocês podem ver no mapa que essa parte da América colorida, que são as capitanias hereditárias, era a colônia portuguesa, enquanto o resto de toda a América era uma colônia espanhola. Em 1534, houve a criação das capitanias hereditárias, que era como se fossem os estados de antigamente, sabe, gente? Esses estados, digamos assim, eram um modo dos portugueses governarem o território brasileiro e conseguirem administrar tudo de uma forma mais organizada. As capitanias, ao contrário do que acontece atualmente com os estados, eram passadas de pai para filho. Em 1549, houve a criação da capitania de Paraguaçu a partir da Baía de Todos os Santos, que foi o local onde Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil pela primeira vez. E neste mesmo ano, houve a criação da primeira capital do Brasil na cidade de Salvador, na Bahia. Em 1580, a coroa portuguesa e a espanhola são unificados no que ficou conhecido como União Ibérica, pondo fim ao Tratado de Tordesilhas. Só para explicar isso melhor, gente, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo inteiro entre Portugal e Espanha. Só que agora que os dois eram o mesmo país, não havia sentido em manter essa divisão de territórios. Então, houve o fim das capitanias hereditárias como a gente conhecia, com fronteiras retas para respeitar o Tratado de Tordesilhas, e elas ficaram com fronteiras irregulares, como vocês podem ver aí no mapa. Em 1709, o Brasil já havia se expandido muito para o oeste, e o país era dividido em 7 províncias. A província de São Paulo e Minas de Ouro, Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia, Pernambuco e o Grão-Pará. Uma curiosidade sobre o ano de 1709 é que foi nesta data que São Paulo atingiu sua maior área territorial, englobando toda a região sul, grande parte da região sudeste, toda a região centro-oeste e os estados do sul da atual região do norte. Em 1720, a capitania de São Paulo e Minas de Ouro é dividida em São Paulo e Minas Gerais. Então, para quem quer saber quando as Minas Gerais, nosso estado, surgiu, tá aí, foi em 1720. Além do mais, também houve a criação da Colônia de Sacramento, em espanhol, mas Colônia de Sacramento para nós brasileiros, que fica no sul do Uruguai, que está sendo mostrado ali bem embaixo do nosso mapa. E também houve a criação de uma região que antes não era considerada território brasileiro, mas agora era, que é a região do Cabo Norte. Em 1738, houve a criação da capitania de Santa Catarina, destacada de São Paulo e subordinada diretamente à capitania do Rio de Janeiro. Em 1748, houve a criação do Mato Grosso e da capitania de Goiás, de terras antes de São Paulo. A capitania de São Paulo é extinta e incorporada pelo Rio de Janeiro. Em 1763, os portugueses investem novamente e retomam a colônia de Sacramento, que estava sob domínio espanhol. E uma curiosidade é que a União Ibérica já havia acabado neste período. Então, os espanhóis acabaram perdendo muito território para os portugueses durante este período. A capitania de Itamaracá é extinta, absorvida totalmente pela de Pernambuco, e a capital foi movida para a cidade do Rio de Janeiro, que antes era em Salvador, mas agora estava no Rio de Janeiro. Em 1765, a capitania de São Paulo teve sua independência da capitania do Rio de Janeiro. Inclusive, eu coloquei uma imagem das duas capitais ali embaixo, mostrando a ruptura entre ambas.
Neste mesmo período, a capitania de Minas Gerais passa a controlar a região de Paracatu. Em 1799, a capitania do Ceará, Rio Grande e Paraíba são recriadas ou adquirem autonomia. Uma curiosidade é que a colônia de Sacramento foi totalmente dominada pelos espanhóis novamente, e os portugueses perderam o controle dela, deixando assim o Brasil sem uma saída no Rio da Prata, que é essa pequena entrada no continente sul-americano, que vocês podem ver que está um pouco embaixo do Rio Grande do Sul, no caso o Rio Grande de São Pedro, posteriormente Rio Grande do Sul. Em 1804, a capitania do Rio Grande de São Pedro incorpora de vez as terras das Missões e áreas ao sul até o rio Uruguai. Uma curiosidade é que a capitania de Rio Grande de São Pedro vai virar posteriormente a capitania do Rio Grande do Sul. Então, para quem quis saber quando a capitania do Rio Grande do Sul ou estado foi criado, foi aí mesmo. E do lado eu coloquei um mapinha da capitania do Rio Grande do Sul, só para vocês entenderem mais ou menos os municípios daquela época e vocês verem que não existiam muitos naquela época. Vocês podem contar aí, dá 4 municípios em todo um estado, para vocês verem como naquela época era diferente. Em 1810, a capitania do Espírito Santo recupera a autonomia perdida para a Bahia. E além do mais, por conta dos ataques de Napoleão a Portugal, o Brasil acabou anexando uma colônia francesa que era chamada de Cayena, que em francês quer dizer Guiana. Em 1811, o estado do Maranhão é dissolvido e as capitanias do Maranhão e Piauí recuperam a autonomia. Em 1817, houve o Tratado de Viena, que dizia que os portugueses deveriam devolver a região da Cayena à República Francesa, e houve a criação da capitania de Alagoas a partir de terras de Pernambuco. Em 1820, a capitania de Sergipe é criada a partir de terras na Bahia, e como vocês podem ver ali embaixo, essa é a bandeira do Sergipe. Em 1821, o Brasil domina a região da Cisplatina, que é o território do atual Uruguai. O estado do Grão-Pará é dissolvido, tornando-se uma única entidade, e Santa Catarina obtém a independência do estado do Rio Grande do Sul. Em 1828, o Tratado do Rio de Janeiro foi assinado, e nele falava que a província da Cisplatina deveria obter independência e se tornar a República Oriental do Uruguai. Em 1836, aconteceu a Revolução Farroupilha, onde o Rio Grande do Sul se proclama independente. Isso não quer dizer que o Brasil tenha reconhecido essa independência, só quer dizer que agora o governo brasileiro não mandava mais na província do Rio Grande do Sul. Foi uma revolução armada em que os fazendeiros pegaram em armas e lutaram contra a Guarda Nacional no Rio Grande do Sul até expulsarem eles do seu território. Em 1839, houve a proclamação da República Juliana no estado de Santa Catarina. Novamente, isso não quer dizer que o Brasil reconheceu essa independência, mas, ao contrário da Revolução Farroupilha e da República do Rio Grande do Sul, esse novo país, que é a República Juliana, só durou 1 ano e logo em seguida ele voltou para o Brasil. Em 1840, o Rio Grande do Sul é reincorporado para o Brasil como uma província. Em 1853, a província do Paraná é criada ao sul da província de São Paulo, e o estado do Grão-Pará é separado em Amazonas e Pará. Em 1867, com o Tratado de Ayacucho, o Brasil reconhece o Acre, e sim, gente, o Acre existe, viu? Como uma terra boliviana, e em troca recebe o sudeste do Amazonas e áreas fronteiriças no Mato Grosso. Agora, neste mesmo ano estava acontecendo a Guerra do Contestado, que era uma guerra que gerou uma grande instabilidade política na região do oeste catarinense.
Então, durante esta guerra, todas as províncias que faziam fronteira com esta região diziam que ela era sua, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até mesmo a Argentina. Por fim, ela só foi considerada como uma região, novamente, da Santa Catarina no ano de 1916. Em 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, o Brasil incorpora o Itatim Paraguaio, no atual Mato Grosso do Sul. A região de Luiz Correia deixa o Piauí e passa a ser o território do Ceará. Em 1903, o Acre é incorporado pelo Brasil como território nacional. E um território nacional é como se fosse uma colônia, não é considerado um estado, mas é de posse do Brasil. Em 1943, por causa da Segunda Guerra Mundial, são criados os territórios do Amapá, Rio Branco, atual Roraima, Guaporé, atual Rondônia, Ponta Porã, no sul do Mato Grosso, e Iguaçu, no oeste do Paraná e Santa Catarina. Em 1946, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu são extintos, reincorporados aos estados de origem. Em 1960, houve a criação do atual Distrito Federal, que fica localizado na cidade de Brasília, e o antigo Distrito Federal se torna o estado de Guanabara. Em 1709, houve a criação do estado do Mato Grosso do Sul a partir do estado do Mato Grosso. Em 1988, o território de Roraima se torna o estado de Roraima, criando assim também o estado do Tocantins, que é o estado mais novo de todo o Brasil. Por fim, gente, queria agradecer vocês, muito obrigado por toda a atenção. E o Brasil tem mais de 500 anos de história, então é muito difícil alguém falar tudo isso em poucos minutos. Então eu tentei resumir o máximo possível para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, observação ou feedback, me chama no direct do Instagram, @matevarela, e eu vou estar respondendo vocês a qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida, só me chamar lá que eu vou estar respondendo. E para finalizar, porque vocês não devem mais estar aguentando ouvir minha voz, eu deixei 6 canais no YouTube que me ajudaram muito na idade de vocês, que me fizeram muito bem mesmo. Porque, eu vou confessar aqui pra vocês, nessa época eu não era tão bom assim em história e geografia. Mas atualmente, por causa desses canais no YouTube principalmente, eu já consigo falar todos os países da América, Europa, Ásia, Oceania e a grande maioria da África e todas as suas capitais e bandeiras. Eles são bem divertidos porque, fora a Débora Aladdin, todos eles são canais de animação muito divertidos mesmo e mostram a história de um jeito mais lúdico pra gente. E eu acho que fica mais fácil e prazeroso de estudar. O Subwine e o No Idea são canais gringos, então além de você estudar história e geografia, vocês vão estar estudando inglês. O Subwine ele explica vários temas de história, como história de determinados países, mas em compensação, o canal Impérios AD e DGP Mundo falam a mesma coisa em português, então se você não entende inglês, pode ir nesses dois canais. O No Idea, assim como Crônicas do Mundo, são canais de humor que usam história e geografia de um jeito humorístico, e sim, gente, é possível ter história e geografia de um jeito humorístico. E eu particularmente acho muito legal. Então, se vocês tiverem um tempo e tudo, passa lá no canal deles, é muito legal. E a Débora, ela faz vários resumos de história que ajudam bastante na hora da prova. E se um dia você tiver à toa, também recomendo o canal dela, é muito legal. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Qualquer dúvida, me chama no meu Instagram, @matevarela. E é isso, gente. Até mais.